Boa noite, pessoal. Nós vamos ver nessa videoaula os fundamentos da microbiologia, parte 2. Eu sou a professora Elisângela Castanha e nós estamos ministrando a disciplina de microbiologia. Como a gente havia combinado, né, por questões de falhas técnicas, não foi possível a gente ter essa aula via web, mas eu espero que com esse vídeo, né, vocês consigam, então, ter uma explanação sobre o conteúdo que já está disponível para vocês na plataforma, ok? Então, continuando o assunto, não é, do fundamento da microbiologia, nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento microbiano. Bom, gente, então quando nós pensamos em crescimento microbiano, nós estamos falando de células, de seres unicelulares, que são formados por uma única célula. Então, na verdade, essa única célula, ela representa todo o organismo, não é? Ela realiza todas as funções do organismo. Então, quando nós pensamos em crescimento microbiano, uma das consequências desse crescimento é o aumento do número de células e não necessariamente do tamanho celular, não é? Então, quando um ser pluricelular cresce, ele aumenta de tamanho, não é? Então, nós nascemos como bebês e, quando adultos, nós estamos maiores em tamanho. Já os seres unicelulares, não, né? Como ele é uma única célula, na verdade, ao terminar o seu processo, não é, de crescimento, essa célula ela termina se dividindo, dando origem a duas novas células. Por isso que haverá um aumento do número de células, como a gente vai acompanhar durante a aula. Bom, esse aumento do número de células, ele acontece por um processo chamado de fissão binária. Então, a fissão binária é considerado um processo de reprodução assexuada, presente nos seres unicelulares, aonde uma única célula, em um dado momento do seu ciclo, ela duplica todos os seus constituintes celulares, incluindo, obviamente, o seu DNA, e, em seguida, duas novas células são originadas a partir de uma célula única. Bom, o tempo de geração, como a gente vai ver mais na frente, diz respeito ao intervalo de tempo necessário para que uma célula se divida, dando origem a duas. Então, a partir do momento que uma bactéria nasce, ela terá um período de tempo no qual ela vai se nutrir, metabolizar, sintetizar componentes e, eventualmente, ela vai fazer a replicação do seu DNA e, então, se dividir. Então, esse período de tempo necessário para que todas essas etapas aconteçam é chamado de tempo de geração. E a gente vai observar que o tempo de geração ele não é o mesmo para todos os micro-organismos. Então, existem bactérias que têm um tempo de geração menor, por exemplo, a Escherichia coli, que se divide a cada 15 minutos, e existem outras bactérias que têm um tempo de geração maior, onde elas necessitam, por exemplo, de algumas horas para se dividir. O tempo de geração também é influenciado pelas condições do meio, onde esses micro-organismos estão inseridos. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá certo? Bom, outros micro-organismos, além das bactérias, também vão realizar o seu crescimento através de mecanismos assexuados. Então, por exemplo, nós vamos encontrar nos fungos a divisão por brotamento, fragmentação, formação de exosporos e etc. Então, todas essas formas aqui são formas de reprodução consideradas assexuadas, ok? Então, o crescimento nada mais é do que o aumento ordenado de todos os componentes de um micro-organismo. Então, como eu falei, em um dado momento a célula começa a duplicar os seus constituintes até chegar ao ponto de se dividir. Então, nos micro-organismos unicelulares, a multiplicação vai resultar no aumento do número de células que constituem uma população ou uma cultura. O nome cultura diz respeito ao quê, gente? Ao fato de você estar mantendo e crescendo micro-organismos no laboratório. Então, quando os micro-organismos crescem, né, em condições artificiais no laboratório, nós chamamos isso de cultura ou cultivo microbiano, ok? Então, as bactérias, elas podem ser incubadas sob condições apropriadas e isso vai fazer com que o seu metabolismo seja
o ideal, ele vai acontecer de maneira ideal, e com isso, num tempo relativamente curto, não é? Nós vamos ter um aumento do número de células dentro daquele cultivo, ok? Bom, então partindo do princípio de que uma célula se divide formando duas, nós vamos ter um crescimento chamado de crescimento exponencial. Então, se a gente imaginar uma cultura partindo, teoricamente, de uma única célula, depois do seu tempo de geração, ela vai ter se dividido e originado duas novas células. Essas duas novas células, também no tempo de geração, vão se dividir, originando 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, nós observamos que, com o passar do tempo, há uma progressão geométrica, ou seja, o número de células ele se duplica com o tempo. Então, esse crescimento ele pode ser expresso por uma progressão geométrica. Então, nós temos uma célula que se divide dando origem a 2, depois será 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, e assim sucessivamente, até a gente obter um 2 elevado a n. Esse n aqui significa o número de gerações, ou seja, quantas vezes aquelas bactérias se dividiram nesse meio, tá? Então, ele vai representar o quê? O número máximo total de células que são produzidas em uma dada cultura. Então, obviamente que dependendo da situação da cultura, nós podemos ter um maior número de gerações ou um menor número de gerações, ok, gente? Então, o que é importante vocês saberem é que durante o crescimento de uma cultura bacteriana, as populações de células vão crescer sempre exponencialmente, ou seja, vão duplicar de tamanho, ok? Então, aqui a gente tem um esquema mostrando a divisão binária partindo de uma célula. Nós podemos observar aqui a parede celular, a membrana citoplasmática e o seu material genético aqui, o DNA ou o cromossomo da bactéria. Se você observar próximo ao cromossomo da bactéria, a membrana citoplasmática ela entra no citoplasma, ela se invagina no citoplasma e fica aqui coladinho com o DNA. Essa regiãozinha aqui é chamada de mesossomo, não é isso? Esse mesossomo ele vai ser importante nesse processo de divisão binária. Então, quando a célula está prestes a se dividir, o primeiro passo dela é fazer a duplicação desse material genético. Então, a partir do processo de replicação, não é, que vocês deverão ver com mais detalhes na disciplina de genética, esse DNA ele é copiado no interior da célula bacteriana e ela agora passa a ter duas cópias do seu cromossomo. Nesse momento, nós podemos observar também que a célula começa a sofrer um elongamento, não é? Ela vai aumentando, esticando de tamanho. Aqui nós temos uma foto real, mostrando uma bactéria já bastante elongada, e a gente observa que cada cromossomo ficará agora com um mesossomo. E esse mesossomo ele vai então guiar a movimentação dessas moléculas de DNA para polos opostos da célula, ok? Então, depois disso, a célula atinge o seu elongamento máximo e, nesse momento, as duas moléculas de DNA já estão bastante separadas e começa a se formar entre elas um septo, uma parede que vai dividir essa bactéria em duas, não é? Esse septo ele é formado pela membrana citoplasmática e pela parede celular da bactéria. Depois que esse septo fecha, as duas células se dividem e são agora consideradas duas bactérias filhas, não é? A gente pode observar aqui também fotos, micrografias reais de bactérias. Aqui a gente consegue já ver bem o septo e essa área branca aqui é o material cromossômico, né? O DNA da bactéria. Aqui é a mesma coisa, certo? Foi colorido artificialmente, né, por computador, mas é uma foto real mostrando já o septo praticamente dividindo as duas bactérias. Bom, gente, então nós temos aqui no final da divisão binária duas novas bactérias que foram originadas de uma única bactéria. Esse material genético que cada bactéria filha carrega, ele é idêntico ao material genético da bactéria que deu origem a elas. Quando ocorre uma mutação
no processo de replicação do DNA, essas duas bactérias filhas serão geneticamente diferentes da célula mãe, não é? O processo de mutação é um processo natural que acontece ao acaso, não é? Quando há um erro no processo de cópia das sequências de bases, né, que compõem os genes. Então, a mutação é um fenômeno que existe na natureza. Em algumas espécies ele é mais comum, em outras é mais raro. E quando nós pensamos em bactérias, vírus, né, micro-organismos que se multiplicam rapidamente, a taxa de mutação é maior. Então, quanto maior for a rapidez com que esses micro-organismos se dividem, maior é a chance de ocorrer algum erro nessa replicação e ocorrer uma mutação. Bom, o nome mutação sempre faz a gente lembrar de coisas ruins, não é? A mutação causa algum defeito genético. Mas, na verdade, existem as mutações boas, não é? Mutações que fazem com que o micro-organismo passe a ter uma característica nova que vai ser beneficente para ele. Então, por exemplo, ele pode adquirir uma característica de se tornar resistente a um determinado antimicrobiano, não é? Então, a mutação ela é necessária para os seres vivos porque ela promove, não é, evolução e adaptação dos seres vivos em novas condições. Então, toda vez que uma bactéria sofre uma mutação, ela está tendo aí grandes chances de apresentar uma nova característica que vai beneficiar, não é, o seu metabolismo, a sua sobrevivência, enfim, suas características. Além da fissão binária, nós podemos ter também um outro processo envolvendo, não é, bactérias, que é o processo da conjugação. A gente vai falar mais sobre isso quando entrar em genética bacteriana, mas aqui é só para a gente ter uma pequena visão, né, do que é a conjugação. Então, na conjugação, nós vamos ter duas bactérias envolvidas. Uma bactéria que vai ser considerada a bactéria macho e outra bactéria que vai ser chamada de bactéria fêmea. A bactéria macho, ela é chamada assim porque ela tem uma fímbria ou um pelo alongado, chamada de fímbria sexual. Esse pelo, na verdade, é um tubo oco que é capaz de se comunicar, de fazer uma ponte com uma outra bactéria. No caso, a bactéria considerada fêmea. Essa bactéria fêmea, ela não possui essa fímbria, por isso que ela é considerada, então, como sendo a célula receptora. Já o macho possui essa fímbria e é considerada como bactéria doadora. Então, durante o processo de conjugação, o que vai acontecer é que essa bactéria macho ou doadora vai doar, através dessa fímbria, uma parte, um pedaço do seu material genético, normalmente contido em estruturas chamadas de plasmídios. Então, o plasmídio é um pedaço de DNA circular encontrado no citoplasma de algumas bactérias, e esse pedaço de DNA ele tem uma sequência de genes que codifica alguma característica para essa bactéria. Esse plasmídio ele é independente do cromossomo bacteriano. Veja que ele não faz parte do cromossomo bacteriano. Ele é um elemento genético extracromossomal. E aqui carrega algum tipo de informação, algum tipo de característica para essa bactéria. Bom, no caso da bactéria macho, que tem a fímbria, a própria presença dessa fímbria é dependente de um plasmídio. Então, a bactéria só produz essa fímbria porque ela tem um plasmídio chamado de plasmídio F, que é o plasmídio que dá para a bactéria os genes responsáveis para produzir essa fímbria. Então, quando uma bactéria macho encontra uma bactéria fêmea que seja compatível com ela, estabelece-se essa ponte, não é, através da fímbria sexual, e essa bactéria macho, então, produz uma cópia do seu plasmídio e passa esse plasmídio para o interior da célula fêmea. Então, essa célula fêmea agora possui uma cópia também desse plasmídio. Bom, se ela recebeu o mesmo plasmídio F da outra bactéria, ela vai passar agora a expressar a fímbria e vai deixar de ser uma bactéria fêmea para ser uma bactéria macho. Quando a conjugação termina, cada bactéria segue, não é, seu caminho independente e lá na frente eles vão continuar seu processo de reprodução,
pela divisão binária, como a gente já viu no slide anterior. O que é importante vocês saberem é que, na conjugação, a célula receptora irá apresentar a característica que está presente no plasmídio que ela recebeu. Então, se ela recebeu um plasmídio F, ela vai passar a ter a fímbria. Se ela receber um plasmídio R de resistência, ela poderá apresentar resistência a algum antibiótico. Ou se ela receber um plasmídio T de toxina, essa bactéria pode passar a produzir toxinas e enzimas. Ok, gente? Bom, então voltando aqui para o conceito de tempo de geração, a gente já falou que tempo de geração é o intervalo de tempo necessário para que a célula se divida ou para que a população em uma cultura duplique em número. Não é? Se a gente pensar numa única célula, é uma única célula se dividindo, dando origem em duas. Se nós partirmos já de uma população bacteriana, contendo já 100, 200 bactérias, é o tempo necessário para que essa população duplique em número. Como a gente já viu também, nem todas as espécies de micro-organismos têm o mesmo tempo de geração. Então, dependendo da espécie, algumas se dividem mais rápido e outras mais lentamente. Falamos da Escherichia coli, que é uma bactéria que se divide a cada 15 minutos, e nós temos como exemplo de um micro-organismo lento, o Mycobacterium tuberculosis, que tem um tempo de geração de algumas horas. Ok, gente? Bom, esse tempo de geração também depende das condições do meio em que a bactéria se encontra. Então, se naquele meio que a bactéria se encontra, ela tiver acesso a todos os nutrientes que ela precisa, bem como as condições físicas também serem ideais, essa bactéria, obviamente, estará feliz e ela vai crescer, metabolizar e se dividir mais rapidamente. Se essa mesma bactéria for colocada agora no meio inadequado, por exemplo, com poucos nutrientes ou com condições físicas inapropriadas, ela tem a tendência de reduzir o seu metabolismo e, consequentemente, o tempo necessário para que ela se divida será maior. Ok, gente? Bom, então veja só, quando nós pegamos uma bactéria e colocamos ela no meio de cultura, não é? Que é uma forma artificial de a gente crescer bactérias em laboratório, ela vai seguir o seu ciclo de vida, não é? Absorvendo os nutrientes do meio, duplicando seus constituintes, metabolizando e eventualmente entrando em divisão binária. Então, nessas condições, aonde nós temos um meio de cultura rico em nutrientes e nós oferecemos condições físicas ideais, as células passarão a se dividir e aumentar o tamanho da população. E isso vai acontecer dentro de um padrão característico, não é? Esse padrão característico da curva de crescimento, ele é dividido em fases, não é? Fases do crescimento microbiano. Então, são 4 fases que nós podemos identificar dentro do processo de divisão bacteriana. Nós temos a primeira fase, que é a chamada de fase lag ou latência, depois a fase log ou exponencial, a fase estacionária e a fase de declínio ou de morte. Então, quando nós inoculamos uma bactéria no meio de cultura, ela vai seguir esse padrão de crescimento, passando por essas 4 fases características. Então, vamos dar uma olhadinha nessas fases. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos observar no eixo horizontal o tempo, aqui no caso em minutos, né? Poderia também ser em horas, dependendo da bactéria. E no eixo vertical a gente tem um número, né, de indivíduos, o número de bactérias que são encontrados no meio com o passar do tempo. A curva do crescimento bacteriano, ela segue essa forma aqui. Ela vem estável, não é um platô, uma linha reta, que depois de um certo tempo sobe de maneira logarítmica ou exponencial, depois entra num novo platô, não é? Uma nova linha reta, e depois há um declínio, essa linha cai com o passar do tempo. Então, cada fasezinha dessa aqui, não é caracterizada por alguns eventos. Então, por exemplo, a fase lag, não é considerada uma fase de adaptação da bactéria. Veja que o tempo passa, né? 60 minutos, 120 minutos, né?
e nós não observamos um crescimento da população, ou seja, não está ocorrendo aqui ainda a divisão bacteriana. Então, o que é que está acontecendo nessa fase lag? Por que é que o número de bactérias não cresce? Então, gente, a fase lag, como eu já disse, é uma fase de adaptação, ou seja, é a fase em que a bactéria está se adaptando a esse novo meio aonde ela foi introduzida. Então, imagine que você retirou a bactéria de um determinado ambiente e agora levou ela para o laboratório para crescer, né? Fazer essa bactéria se multiplicar em condições artificiais. Né? Imagine que, por exemplo, você vai fazer uma cultura de bactérias da orofaringe. Então, você resolve coletar bactérias da sua própria garganta e introduzi-las no meio de cultura. Então, você vai lá com suave, um cotonetezinho, coleta ali suas bactérias da flora normal, né? Como a gente já discutiu lá na nossa plataforma do condomínio humano, né? As bactérias que existem no nosso corpo. Então, vamos imaginar que vocês retiraram aí algumas bactérias da sua orofaringe e você agora introduziu num tubo de ensaio, contendo um caldo nutritivo com todos os nutrientes essenciais para o crescimento dessa bactéria. Bom, por mais que essa bactéria tenha sido introduzida num meio adequado, para ela existe um certo estresse, porque aquele meio é um meio novo, né? Imagine que ela estava na sua garganta, acostumada com você, e agora ela foi introduzida em um outro meio. Então, nessa fase inicial, as bactérias elas não começam logo a se dividir, elas vão fazer um reconhecimento, né, daquele meio onde elas estão, e depois que elas se acostumarem com aquele novo meio, obviamente, elas começam a se reproduzir. Então, veja que nesse início não há crescimento bacteriano, mas isso não quer dizer que as bactérias estejam lá paralisadas. Na realidade, essa é uma fase de intensa atividade. Não é? A bactéria está bem ativa, procurando, então, se adaptar ao novo meio. Então, nessa fase, haverá uma intensa atividade metabólica, a bactéria está metabolizando moléculas, não é? Enzimas, e ela já começa, obviamente, a absorver nutrientes do meio, tá certo? Então, no final da fase lag, nós começamos a observar, então, o crescimento, né, da população, que vai, então, duplicando de tamanho à medida que o tempo passa. Então, essa é a chamada fase exponencial ou logarítmica. Então, o que está acontecendo aqui é que todas as bactérias já se acostumaram com o meio e já absorveram nutriente suficiente para duplicar, não é, todos os seus constituintes, e elas começam, então, ao mesmo tempo, a entrar na divisão binária. Então, com o passar do tempo, o número de indivíduos nessa fase vai duplicando de tamanho. Só que existe um problema, não é? À medida que o número de bactérias aumenta, não é, o número de indivíduos para se alimentar naquele meio. Então, é óbvio que a quantidade de nutrientes começará a ficar cada vez menor. Não é? Imagine que você não está adicionando novos nutrientes nessa cultura. Então, quanto mais bactérias surgir, mais bactérias vão querer se alimentar e mais rapidamente os nutrientes começarão a acabar. Então, perceba que no final da fase exponencial, nós vamos começar a perceber a cultura entrando na fase estacionária. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos uma linha reta, onde não haverá nenhum aumento e nenhuma queda no número de bactérias. O que é que está acontecendo na fase estacionária? Então, o que está acontecendo aqui é que as bactérias presentes no meio, obviamente, perceberam que não existe mais praticamente nutrientes disponíveis, e com isso o metabolismo delas começa a ficar reduzido, não é? Então, poucas bactérias aí vão estar conseguindo se alimentar. Então, poucas entram em divisão. Ao mesmo tempo, nessa fase estacionária, algumas bactérias já começam a morrer, não é? Então, algumas não conseguem ter acesso mais aos nutrientes e vão perecer no meio. Então, nessa fase, praticamente o número de nascimento de novas bactérias é igual ao número de mortes de novas bactérias. Dessa forma, o número de indivíduos nem aumenta e nem cai, ele permanece constante. Além de estar faltando nutrientes, existe mais um agravante nessa fase estacionária, né, que começa, na realidade, lá no finalzinho da fase exponencial, que é um acúmulo de substâncias tóxicas no meio.
Então, todo ser vivo, quando ele se alimenta, não é? Ele produz os seus dejetos, né? Os seus metabólitos, aquelas substâncias que ele não deseja mais. E cada ser vivo tem a sua forma de eliminar, não é? O homem, por exemplo, elimina nas fezes e na urina. E as bactérias vão eliminar essas substâncias tóxicas no próprio meio onde ela se encontra. Então, com um grande aumento do número de bactérias naquele meio, obviamente também aumenta o número de toxinas, né, de metabólitos, de lixo metabólico que é jogado no meio, e isso começa também a afetar o crescimento bacteriano. Então, no final da fase estacionária, o que nós vamos observar é que não existe mais nutrientes disponíveis e há um grande acúmulo de substâncias tóxicas no meio. Com isso, o número de morte de bactérias no meio fica maior do que o número de bactérias que ainda consigam se dividir aqui. Então, a cultura entra na fase de declínio ou fase de morte, aonde o tempo passa e a gente vê, não é, a queda no número de bactérias. Então, gente, é importante vocês lembrarem o seguinte: essa curva de crescimento, assim bonitinha, né, padrão, ela só acontece em laboratório, tá certo? No meio ambiente natural, obviamente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque no meio ambiente, as condições podem variar de um minuto para o outro. Então, em um minuto, a bactéria pode estar num ambiente ideal para o seu crescimento. Em outro minuto, através da ação do vento, da chuva, do deslocamento, essa bactéria pode estar em um outro ambiente que não seja ideal para o seu crescimento. Então, não tem como controlar, não é, o que vai acontecer com a bactéria, e essa curva ela não acontece. Mas quando nós introduzimos a bactéria num sistema fechado, num meio de cultura padronizado, sob condições, não é, padrões, obviamente, essas condições controladas fazem com que a gente obtenha essa curva de crescimento. A curva de crescimento ela vai ter essa mesma forma, não é? E essas mesmas 4 fases, independente de qual é a espécie de bactéria. Ok? O que vai variar de uma bactéria para outra é esse tempo aqui, não é? Em quanto tempo determinada espécie bacteriana inicia, não é, sua fase exponencial, sua fase estacionária e sua fase de declínio. Então, isso vai variar de espécie para espécie. Ok, gente? Então, se você pretende manter sua bactéria viva mais tempo no laboratório, você não tem interesse, é óbvio, que ela entre na fase de declínio. Você não quer que sua cultura entre na fase de declínio. Então, o que fazer, não é? Bom, nós percebemos que o grande problema aqui é a limitação dos nutrientes. Então, foi a falta de nutrientes que fez com que a sua cultura entrasse em fase estacionária e depois em fase de declínio. Então, obviamente, se você quiser manter a sua cultura em fase exponencial, tudo o que você tem a fazer é transferir bactérias da sua cultura, enquanto elas estiverem aqui, não é, na fase exponencial, para um outro meio novo, não é, aonde exista a renovação dos nutrientes. Então, a gente chama esse processo de repicagem. É você tirar bactérias de um meio de cultura que está ficando já limitado e colocá-las num novo meio de cultura. Então, vocês vão ficar repetindo esse processo cada vez que sua cultura começar a se aproximar, não é, da fase estacionária. Dessa maneira, você consegue, então, manter suas bactérias na fase exponencial.